Oi, tudo bem, ministro? Ótimo rever o senhor depois de tanto tempo, tantos anos. Naquela Igualmente. época lá de cobertura do STF, o senhor estava presidindo a corte, era considerado um ministro da corrente mais legalista, garantista. E então, olhando para o julgamento agora, eu não gostaria de perguntar sobre política ou questões subjetivas, mas objetivamente, ministro, o senhor acha que um caso como esse deveria ser tratado na turma ou em plenário? E os ministros, pelo que o senhor vê, podem ser considerados impedidos ou não? Estão, sim, em condição de julgar este caso? O senhor que é um defensor da presunção de inocência, que já falou tanto sobre essa questão do respeito ponto a ponto da lei. O que vê do procedimento desse julgamento? Turma ou plenário? E os ministros estão habilitados? Bem, vamos começar pelo fim, que fica mais fácil para me lembrar. De toda Tá, maneira, se eu me esquecer da segunda parte, a senhora me lembre. tá bom. Muito obrigado pela referência, é um prazer ouvi-la mais uma vez. Eu acho que não haveria motivo jurídico para, do meu ponto de vista, e com devido respeito, da suspeita ou de impedimento dos três ministros que foram objeto dessas alegações. Por que não há, a meu juízo, um motivo jurídico, e nem havia motivo jurídico? É porque, especialmente em relação ao relator, que seria, vamos dizer assim, o caso mais importante dessas arguições, porque há uma regra que está estabelecida textualmente em duas normas do Código de Processo Civil, mas que representa um princípio geral de direito, que eu diria que é secular, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a parte sob julgamento numa causa não pode criar um fato que leve à suspeição deliberada ou o deliberado impedimento do juiz para retirá-lo da causa. É mais ou menos isso essa regra. O povo precisa entender isto, e às vezes não entende, porque isso vamos dizer que é uma particularidade, ou como se diria vulgarmente, é uma sutileza jurídica, mas que o povo precisa conhecer, e cuja racionalidade é intuitiva. Isto é, a parte que, por exemplo, não tendo razão alguma e sabendo que vai perder a causa na mão daquele juiz, ele considera um juiz, como em geral os juízes são sérios e idôneos, ela vai pretender tirar o juiz da causa e ela vai criar um fato que retiraria o juiz da causa sob a alegação de impedimento ou de suspeição. O Código diz que, nesse caso, nem o impedimento nem a suspeição podem ser reconhecidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que pode ser analogicamente aplicado para o caso. Se essa parte resolvesse, enfim, ofender a honra do juiz, seja por uma calúnia, difamação ou uma injúria, etc., essa parte não poderia invocar o fato de que o juiz, como ofendido e como vítima daquela acusação, não poderia julgá-lo como tal, porque ela, na verdade, está criando um impedimento. E foi isso que, de certa forma, aconteceu em relação ao ministro relator, porque os fatos nos quais se basearam as arguições contra ele estão baseadas em acontecimentos posteriores ao início do inquérito policial. E, portanto, ele não poderia ser afastado por isso. Então, não veio. E, em segundo lugar, a esta altura, é uma discussão inútil. Por quê? Porque o plenário já se reuniu e, contra um voto, se não me falha a memória, disse que nenhum dos juízes estava impedido nem era suspeito. A segunda pergunta é: o caso deveria ser julgado pelo plenário ou ser julgado pela turma? Aparentemente, se trata de uma questão de suma relevância. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Por quê? Porque saber se deve ser julgado pelo plenário ou ser julgado pela turma é uma questão de definição de competência. Ora, há casos em que, pelo regimento, as ações são julgadas nas turmas e há casos em que, pelo mesmo regimento, são julgados no plenário. É uma questão de opção legislativa
que é definida pelo próprio Supremo Tribunal Federal nas normas do seu regimento, como ele fez. Então, segundo essas normas, está afeto o julgamento à competência da primeira turma. Aí pode-se dizer, mas não deveria ser levado ao plenário? Poderia ser levado ao plenário, poderia, mas segundo a norma regimental vigente, não foi. É da competência da primeira turma. Boa. E isto significa algum comprometimento do sentido de justiça? Se os julgamentos por turma fossem ofensivos ao sentimento de justiça, devia ser proibido. Nenhum caso devia ser julgado pela turma. Todos os casos deviam ser julgados pelo plenário. Ministro. E olhe, que há casos relevantíssimos que são julgados pelas turmas. E nem por isso se pode arguir, com base só neste dado, de que não se trata de um julgamento imparcial. É claro que se fosse julgado pelo plenário, vamos dizer que mereceria uma atenção especial, mais ponderada ou mais demorada, etc, etc. E até, embora isso não seja um argumento jurídico, e até poderia diminuir as motivações de críticas à decisão do Supremo. Porque, evidentemente, o fato de não estar sendo julgado pelo plenário, mas pela turma, dá pretexto para dizer, olha, o julgamento não é justo, porque devia ser julgado pelo plenário, não foi, etc, etc. Se fosse julgado pelo plenário, pelo menos esse tipo de motivação teria pré-excluído. Mas, enfim, Ministro. não acho que isso deva preocupar ninguém. Isso pode servir, gente, como crítica das partes em relação, ou de quem não concorda com essa situação, em relação, mas não, nada que, a meu juízo, comprometa a seriedade do julgamento. Muito se fala, ministro, sobre a posição do teu ex-colega, o ministro Luiz Fux, que efetivamente teve ali algumas divergências no decorrer do julgamento. Na tua avaliação, as divergências do ministro Fux abrem caminho para uma defesa e para uma eventual absolvição no futuro, ou os elementos apresentados pela PGR são suficientemente fortes para que exista uma condenação desses 8 réus? Em si, como o próprio ministro Fux reconheceu e que foi determinante para a conclusão final de acompanhar o voto do relator, é de que as objeções teóricas que ele levantou rapidamente na sessão de julgamento, e, aliás, dizendo respeito a algumas delas até a caso que nem está em julgamento, é outro, que diz respeito ao objeto de outro processo, nada a ver com este, que não foi, vamos dizer assim, decisiva para dizer que a ação penal não era viável. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Agora, o que será objeto de discussão mais aprofundada, isso vamos ver no curso do processo, e daí nem sabemos como é que o ministro Fux vai se posicionar em diante, vamos dizer, dos mesmos argumentos que ele, de passagem, suscitou por preocupação pessoal dele no julgamento da primeira turma.